Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 26 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Vamos começar nas eliminatórias da Eurocopa às 10 horas da manhã, um jogo entre Cazaquistão e Dinamarca no Cazaquistão. Aqui nós temos cenários diferentes. A Dinamarca venceu o primeiro jogo por 3-1 em casa contra a Finlândia e o Cazaquistão perdeu para a Eslovênia dentro de casa por 2-1. Se eu não me engano, foi uma derrota de virada. Eles abriram o placar no primeiro tempo e perderam no segundo tempo. Vamos fazer a nossa recapitulação de como vieram essas seleções. Eu vou falar um pouquinho mais de Cazaquistão, porque a Dinamarca a gente falou ontem, né? Ontem, se eu não me engano, acho que foi ontem. Vocês estão vendo esse vídeo no domingo, então ela jogou ontem. Vamos dar uma olhada como é que foram esses últimos dois jogos dessas seleções. Primeiro aqui o Cazaquistão, perdendo por 2-1. Dá pra gente ver pelo gráfico de pressão aqui que a Eslovênia teve pleno domínio do jogo, vamos dizer, por a maioria do tempo, tá? Esse foi o momento do gol do Cazaquistão. Me parece ser uma equipe que joga com uma característica de contra-ataque. A gente pode até pegar esse jogo aqui do Cazaquistão contra a Eslováquia, que também tem uma característica parecida. Ó, a Eslováquia dentro de casa teve pleno domínio de posse de bola, mais ações ofensivas, porém Cazaquistão teve chegadas de contra-ataque, tá? Então é uma seleção que pode apresentar perigo para a Dinamarca mesmo jogando sem a bola. Lembrando que Cazaquistão ficou na liderança da Nations League passada, com isso ela vai disputar a segunda divisão no ano que vem. Ela estava na terceira divisão no grupo com Azerbaijão, Eslováquia e Bielorrússia. E nas eliminatórias da Copa do Mundo, como foi aqui Cazaquistão? Cazaquistão ficou na última colocação, péssimo desempenho nas eliminatórias. Também caiu num grupo muito indesejável, né? Finlândia, Bósnia, França e Ucrânia. Acabou fazendo 3 pontos apenas, com 3 empates, não venceu nenhum jogo, perdeu 5. E dentro de casa, que é o jogo de hoje, teve 3 derrotas e um empate. Realmente pegou seleções muito, muito fortes. A Dinamarca, a gente já fez essa retrospectiva da Dinamarca aqui alguns dias atrás, mas vamos lá. A Dinamarca na Nations ficou em segundo lugar, chegou a liderar, mas acabou perdendo a liderança para a Croácia no finalzinho, na última rodada, tá? Foi uma queda de desempenho da Dinamarca. A Dinamarca foi muito ruim na Copa do Mundo, empatou com a Tunísia, perdeu para a França e para a Austrália, tá? Foi bem decepcionante, uma das equipes que é uma das seleções que a gente criou mais expectativa e ela não correspondeu. E nas eliminatórias da Copa do Mundo, como eu já elogiei aqui, a Dinamarca foi muito bem, venceu quase 90% dos seus jogos. O último jogo da Dinamarca contra a Finlândia, ela teve pleno domínio do jogo, apesar de ter sofrido um empate aqui aos 53 e depois conseguiu marcar lá no final. Destaque para o jogador da Atalanta que a gente tinha comentado aqui, Rasmus Winter Højlund, eu não sei se pronuncia assim, um hat-trick do menino que estreou na seleção da Dinamarca como titular, impressionante, tá? Lembra um pouco o nome do Haaland, né? Será que só isso que lembra? Cara, 3 gols numa estreia como titular da seleção, fazendo gols importantíssimos. Então realmente a gente já tem um cenário mais ou menos na cabeça. Mas antes disso, vamos utilizar um pouquinho do PDF de apoio para a gente ver como vem essas seleções dos últimos jogos. A Dinamarca venceu fora de casa 40% das partidas apenas, foi o primeiro a marcar em apenas 20%, falhou em marcar em 20%, mas sofreu gol em todos os jogos. Cazaquistão saiu mais na frente do placar, bem mais, falhou um pouquinho mais em marcar e fica um pouco menos de jogos sem sofrer gol. Porém, vamos lembrar que esses últimos jogos aqui, a gente também está inserindo o Cazaquistão jogando na Nations League contra seleções muito baixas de nível e a Dinamarca jogando na Nations num grupo com França, com Croácia, Áustria. Então, realmente é um nível de confronto difícil. Você vai jogar contra a França lá no Stade de France, fora de casa. É dificílimo. Você vai jogar contra a Croácia fora de casa. É difícil. Então, a gente tem que levar em conta, obviamente, o nível de enfrentamento. O primeiro tempo da Dinamarca, nada de especial, porém uma equipe que não tomou gol e não perdeu, vence pouco. Cazaquistão
Tomou mais gols, também fez mais, venceu pouco e perdeu mais vezes. No segundo tempo tem uma característica mais forte aqui do Cazaquistão. Mas, de novo, não vamos usar só esses dados aqui como base, porque a gente não pode esquecer do nível de enfrentamentos. Eu vou mostrar aqui para vocês quais foram os enfrentamentos dos últimos jogos de Cazaquistão. Olha só, dentro de casa. Bielorrússia, Eslováquia, Azerbaijão e Moldávia. E agora eu vou mostrar para vocês os últimos jogos fora de casa da Dinamarca. Áustria, França, Croácia e, de novo, Áustria e Croácia. Então, acho que a gente pode ter aqui já uma percepção de que a Dinamarca não é fraca só pelos dados que a gente viu aqui. A Dinamarca é muito forte, mas enfrentou equipes difíceis, tá? Se você é trader, uma cotação da Dinamarca aqui próximo de 1,25. É muito provável que a gente tenha essa cotação beirando 1,35 na Betfair, que é uma cotação bem agradável. A gente provavelmente vai ter um cenário de jogo onde a Dinamarca vai ter pleno domínio de jogo, pleno domínio da bola, e Cazaquistão vai jogar por uma bola, vai jogar no contra-ataque. Isso, obviamente, pode sim levar perigo para o Cazaquistão, vai depender o quão a Dinamarca vai ser efetiva na sua marcação pós-perda, tá bom? Então dá para você trabalhar assim se você é trader num back favorito aqui na Dinamarca, ou até mesmo talvez não ler para a equipe em campo ao Cazaquistão numa odd mais elevada. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nessa vitória da Dinamarca, inicialmente, e o cenário de gols me agrada somente se a Dinamarca sair na frente, principalmente no primeiro tempo. Então, se a Dinamarca abrir o placar no primeiro tempo, me agrada muito mais trabalhar a favor de mais gols. Porque aí eu tenho um Cazaquistão que já perdeu a primeira partida, tomando o primeiro gol em casa e tendo que sair da sua zona de conforto, que é a defesa e contra-ataque, para poder tentar propor mais o jogo. E isso vai dar espaço para a Dinamarca. Esse é o cenário que eu quero para trabalhar mais gols. No ao vivo, se a Dinamarca abrir o placar no primeiro tempo. Fechou? Tirando isso, eu iria apenas na vitória da Dinamarca. 1h da tarde também nas eliminatórias da Eurocopa nós temos a Inglaterra dentro de casa contra a Ucrânia. A gente já teve um confronto desse na Eurocopa passada, tá? Não nas eliminatórias, na Eurocopa passada a gente já vai falar sobre ele. Cotação da Inglaterra aqui por volta de 1,30 nesse momento, estou gravando o vídeo numa sexta-feira. É provável que essa cotação possa mexer, mas a gente pode encontrar essa cotação perto de 1,40 ou 1,35 também na Betfair, parecida com a odd da Dinamarca. Vamos acompanhar um pouquinho de como vem essas duas seleções? Vamos falar um pouquinho sobre a Inglaterra dentro de casa. A Inglaterra começou com uma vitória para cima da Itália fora de casa, uma vitória histórica, né, para esse confronto. A Itália tinha começado melhor o jogo, até cheguei a me posicionar contra a seleção da Inglaterra, mas o Bellingham carregando essa bola do campo defensivo para ofensivo com muita qualidade, abrindo espaço, e eu acabei fechando a posição. Depois a Inglaterra veio a marcar o seu gol logo em seguida com uma jogada de bola aérea que é, obviamente, muito, muito forte da Inglaterra. A gente chegou a comentar por aqui. A Inglaterra não teve tanta posse de bola ofensiva, jogou muito mais de forma reativa e no segundo tempo acabou recuando para proteger a liderança. De novo, a gente falou da Inglaterra na Copa do Mundo. A Inglaterra teve aqui uma campanha relativamente boa na Copa do Mundo, mas acabou cruzando com a França nas quartas de final, acabou sendo eliminada. E na última Nations League, a Inglaterra foi rebaixada para a segunda divisão da Nations no grupo com Itália, Hungria e Alemanha. Foi muito ruim a participação da Inglaterra, não venceu nenhum dos 6 jogos, mas não dá para crucificar. Eu particularmente não gosto muito assim da Nations, apesar de ter o seu charme, muitas seleções não levam tão a sério assim. A Ucrânia, bom, a Ucrânia na última Nations acabou na segunda colocação, Escócia, Irlanda e Armênia. A Ucrânia conseguiu vencer 3 partidas de 6. Fora de casa, a Ucrânia foi a melhor visitante, com 2 vitórias e apenas uma derrota. A gente teve uma Ucrânia que não conseguiu ir para a Copa do Mundo. No jogo final, acabou perdendo para o País de Gales e tinha vencido a Escócia fora de casa por 3-1. Eu vou pegar o confronto que a Inglaterra e a Ucrânia fizeram na Eurocopa passada, que foi em 2021. Olha como o time da Inglaterra teve muito mais posse. Foi um gol cedo e depois eles começaram a jogar de uma maneira um pouco mais reativa e depois assumiram mais o controle do jogo. A Ucrânia, ela rouba e acelera, rouba e acelera, rouba e acelera. É assim que a Ucrânia gosta de jogar, tá? Ela gosta de trazer o seu adversário para dentro do campo dela para poder acelerar. Ora com lançamentos longos, ora com corrida mesmo em velocidade, tá? Com a bola. E também finaliza muito bem de fora da área e também tem uma excelente bola aérea. Só que aqui não dá para comparar, a bola aérea da Inglaterra é muito superior, a gente já viu isso contra a Itália. A Ucrânia não perde há 3 partidas, mas aqui a gente está considerando também jogos de amistosos, que a Ucrânia acabou fazendo porque não foi para a Copa do Mundo. Se a gente pegar os jogos da Inglaterra dentro de casa, desconsiderando a Copa do Mundo, eu vou ter um empate 3-3 com a Inglaterra na Nations, uma derrota por 4-0 para a Hungria e um 0-0 com a Itália. Mas, de novo, eu não vou levar tanto em consideração a Nations e também não vou levar a Copa do Mundo aqui em consideração dentro de casa, porque a Copa não foi, obviamente, na Inglaterra. A Ucrânia, nos jogos que fez fora
de casa, teve um amistoso aqui que venceu por 2-0. Na Nations venceu a Armênia e venceu a Irlanda, tendo perdido apenas para a Escócia. Então não vou considerar também os jogos de amistosos aqui, somente os jogos que ela fez na Nations. Também acho que não compensa utilizar o PDF de apoio por aqui, porque como eu falei, o recorte dos últimos jogos da Inglaterra dentro de casa, entre aspas, né, onde ela foi mandante, tem os jogos da Copa do Mundo. E esses jogos da Copa do Mundo não foram na casa da Inglaterra, não foram ali no seu ambiente que ela gosta de jogar. Então a gente provavelmente veria mais superioridade da Ucrânia, o que seria, na minha opinião, algo um pouco mais fora do contexto. Com essa cotação próxima de 1,40, eu gosto muito de pensar que a Inglaterra deve dominar a partida bem mais do que fez contra a Itália. Não vai, na minha opinião, ter todo o domínio da bola. A Ucrânia vai brigar pela bola, vai roubar e acelerar como ela gosta, mas acho que a Inglaterra vai conseguir impor o seu jogo, principalmente no jogo aéreo e nos contra-ataques. Se você é trader, toma muito cuidado com esses contra-ataques da Ucrânia, com essa questão de roubar e acelerar, porque na maioria das vezes você vai esperar uma Inglaterra posicionada no campo ofensivo, marcando pressão pós-perda e finalizando e gerando volume, mas talvez você não encontre isso. Então, óbvio, você pode tentar buscar esse back Inglaterra nessa janela de superioridade, mas saiba que vai ser um pouco mais complicado. Porém, tem uma coisa que vai estar a seu favor, que é o mercado. Sempre que um time inglês, seja seleção ou um time inglês na Liga dos Campeões, na Europa League e tudo, e até mesmo na Eurocopa, você tem um mercado pesando muito mais, tá? Isso aí é histórico já na nossa área das apostas. Tem muitos apostadores na Inglaterra e eles colocam dinheiro pesado na maioria das vezes que os times ingleses e a seleção inglesa estão jogando. Então, mesmo que a Inglaterra não esteja tão bem assim, trabalhar contra a Inglaterra no mercado não vai ser fácil. Ele vai demorar um pouco mais a subir do que o normal, tá bom? Se você é Panther, gosto muito de pensar nessa vitória da Inglaterra próximo de 1,40, porque a Ucrânia acaba tendo uma fragilidade defensiva muito grande, por mais que possa complicar a vida da Inglaterra nas finalizações de fora da área ou nessa aceleração depois de roubar a bola ainda no campo defensivo, mas a Inglaterra tem um jogo muito mais encorpado, tem uma defesa muito mais sólida e não é à toa que no último confronto entre eles, que valeu alguma coisa, a Inglaterra meteu 4-0. Olho nessas bolas aéreas, mas gosto demais de pensar nessa vitória da Inglaterra. Em relação ao mercado de gols, gosto de pensar no over 1,5, tá? Dentro de casa, jogando sério, não é aquela competição de amistosos como a Nations League, é uma competição que vale. A Inglaterra já venceu a Itália nesse confronto histórico, a torcida vai estar animada, vai empurrar, e se fizer o primeiro gol, a Ucrânia vai liberar espaço para a Inglaterra jogar em velocidade para conseguir ampliar o placar e também, obviamente, pode sofrer. Então gosto muito de pensar nesse over 1,5. Às 15h45, nós temos a Itália pressionada fora de casa contra a seleção de Malta. A Itália começou perdendo em casa para o time da Inglaterra, não foi um início muito bom, não é um grupo muito fácil. Lembrando que esse grupo colocou frente a frente a Macedônia contra a Itália, foi a Macedônia que tirou a Itália da tentativa de ir para a Copa na última Copa do Mundo, né? Então não é um grupo fácil para o time da Itália e vai pegar a seleção de Malta, que na minha opinião é o saco de pancadas do grupo. Vamos dar essa recapitulada em como foi esse jogo de Malta, por exemplo, com a Macedônia. Olha só, Malta praticamente não conseguiu pegar na bola. Tá? 40% de posse, 2 finalizações apenas do gol, só começou a dar algum caldo ali no segundo tempo, finalzinho do segundo tempo aqui, mais ou menos aqui, ó, quando fez o gol. Mesmo assim foi um gol feio pra caramba, eu acabei pegando. Feio é não fazer gol, né? Mas, e acabou batendo meu over limite, mas mesmo assim foi um gol muito feio de uma equipe muito desorganizada. Malta é muito, muito fraca para estar nesse grupo. Então é muito provável que a Itália consiga ter aqui mais domínio. A gente tem uma Itália que jogou contra a Inglaterra, como eu acabei de falar, né? Onde teve muito mais domínio no segundo tempo, mas não conseguiu ser efetiva. Senti muito nervosismo da seleção italiana aqui, principalmente com o Matteo Retegui, que foi o titular, agora, o cara que joga no Campeonato Argentino, foi titular pela primeira vez na seleção italiana, acabou fazendo o gol, mas demorou, né, para entrar de fato no jogo. A Itália, na minha opinião, precisa de melhores jogadores no ataque, precisa ser mais, ter mais presença dentro da grande área, principalmente. Não pode ser um time só de transição, não pode ser um time só de finalização, não pode ser um time só de bola aérea. Tem que ter um pouco mais de presença dentro da área, na minha opinião. Tá? Mas não sei quem vai fazer isso, se é a melhora do Retegui, se é o Scamacca que pode fazer, se é quando voltar, por exemplo, o Zaniolo, que pode penetrar na área, enfim, tá? Eu acho que a Itália está muito pressionada para essa partida. Se a gente utilizar aqui o PDF de apoio, a gente vai conseguir ver uma Malta muito fraca em casa, mas a Itália também muito fraca nos últimos jogos fora de casa, muito parecidos os números de gols marcados, sofridos, mas lembrando
Vou mostrar para vocês como o enfrentamento é diferente. Olha só, Malta em casa, fez um amistoso com a Irlanda, Grécia e Israel. Depois pegou San Marino e Estônia na Nations League. A Itália, fora de casa, fez um amistoso com a Áustria e com a Albânia. Depois pegou na Nations Hungria, Alemanha e Inglaterra. Então são níveis de enfrentamentos realmente muito diferentes. E é por isso que a cotação do time da Itália fora de casa está a 1,11, tá? Muito cuidado, provavelmente essa cotação vai começar próximo de 1,20 na Betfair, no máximo, então muito cuidado. É um jogo mais complicado de trabalho. Se você é trader e não tem metodologia para trabalhar cotações mais esmagadas, como é o caso de Portugal, que a gente vai ver, como é o caso da Itália, que a gente já está falando agora, não faz nada, não inventa, faz o arroz com feijão, faz o simples, não tem nada para o seu método, fica de fora. Simples assim, tá? É assim que funciona, é o simples, é o básico, é o arroz com feijão que funciona. Não dá para ficar caçando pelo em ovo em tudo. Se você tem metodologia, é um prato cheio, porque é muito provável que a Itália queira fazer Malta pagar o pato pelo que sofreu contra a Inglaterra. Ainda não é a melhor seleção da Itália, está longe disso. Por mais que tenha ficado na liderança na Nations, no grupo com a Alemanha, com a Hungria e Inglaterra, ainda está longe de ser a seleção que a gente espera. O Mancini ainda está fazendo mais uma nova reformulação depois do que aconteceu, principalmente ali com a Macedônia que a gente citou. Então, eu penso sim que a Itália vai dominar plenamente o jogo e que a gente vai ter essa cotação da Itália travada. Você pode talvez explorar esse back favorito no primeiro tempo, se tiver método. Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória da Itália, nem no primeiro tempo e nem nos 90 minutos, por mais que eu acredite plenamente que a Itália vai sair vencedora por aqui, porque as cotações vão estar muito esmagadas. O que eu te indico ficar de olho por aqui, se você quiser fazer alguma coisa nesse jogo, é nos mercados de gols, principalmente o over 2,5. O over 1,5 vai estar muito esmagado, a Itália provavelmente deve abrir o placar por aqui, se não fazer uma cagada muito grande, e vai forçar a seleção de Malta a fazer o que fez contra a Macedônia, que foi sair para o jogo. É uma seleção que se defende muito mal e sai para o jogo ainda pior, deixa muito espaço. Com isso, se a Itália sair na frente, é muito provável que ela consiga ampliar. Então, mesmo tendo que contar mais com gols da Itália do que de Malta, eu acho que esse 2,5 pode sim encaixar. Se você conseguir pegar essa cotação mais alta, seria ainda melhor, principalmente no live. Quer esperar a Itália marcar o primeiro gol para entrar no over? Melhor ainda. Espera a Itália marcar 1-0 e aí você entra no over 2,5, ou seja, buscando mais gols na partida, porque aí é um cenário que fica ainda mais bonito. Vai que a Itália tem dificuldade de fazer o primeiro gol e acaba arrastando esse jogo até o final, acaba prejudicando o seu 2,5 desde o início. Beleza? Às 15h45, fora de casa, Portugal enfrenta Luxemburgo. Portugal venceu o primeiro jogo por 4-0 contra Liechtenstein. Para ser sincero, poderia ter sido mais, mas Liechtenstein complicou bastante as coisas, defendendo com linhas muito compactas. Tá? Portugal lidera o grupo junto com a Bósnia. É muito provável aqui que também possa vencer essa partida. Portugal está com uma cotação de 1,17, vai estar com uma cotação próxima de 1,20 na Betfair. Vamos dar uma olhada aqui nesses últimos confrontos das duas seleções. Portugal fez uma Copa do Mundo não tão boa, saiu aqui nas quartas de final para a seleção de Marrocos, tinha passado pela Suíça nas oitavas de final por 6-1. Né, causou uma excelente impressão, depois perdeu para Marrocos e começou, como eu falei, dominando o jogo aqui contra Liechtenstein. Deve ser mais ou menos isso que a gente pode esperar contra Luxemburgo. Falando em Luxemburgo, o jogo foi contra a Eslováquia, fora de casa 0-0. A Eslováquia teve mais domínio, vamos dizer assim, mas Luxemburgo conseguiu também finalizar algumas vezes no gol, apesar de ser uma seleção muito fraca. Dá para dizer aqui que foi uma zebra a Eslováquia não ter vencido esse jogo e obviamente pode custar caro lá na frente. Utilizando aqui os dados do PDF de apoio, a gente tem que tomar cuidado porque os últimos jogos de Portugal foram também contra seleções mais complicadas, né? Se a gente colocar os jogos fora de casa de Portugal, perdeu para Marrocos, para a Coreia do Sul e para Suíça. Já Luxemburgo, a gente também tem uma seleção muito fraca ali dentro de casa, com vários jogos sem conseguir vencer, mas o nível de enfrentamento de Luxemburgo é muito pior. Então vamos deixar um pouco esses dados aqui de lado, porque eles podem passar para a gente uma impressão de que Portugal está pior, mas vamos ser sinceros, a diferença entre essas duas equipes é muito grande. Com uma cotação perto de 1,30, para você que é trader, você pode ficar tranquilo que provavelmente Portugal vai cumprir com as suas expectativas de ter pleno domínio, de ser pouco atacado, de conseguir empurrar Luxemburgo para trás, e dependendo do estilo do Luxemburgo, se ele não ficar tão compactado como foi Liechtenstein, Portugal pode ter muito mais facilidade para penetrar na área e evitar tantos cruzamentos como
acabou fazendo contra a Liechtenstein. Então, provavelmente o seu padrão de superioridade vai ser muito bem encontrado aqui nesse primeiro tempo para você trabalhar nesse back favorito a Portugal, se for da tua metodologia, obviamente. Se você é Panther, gosto muito de pensar nessa vitória de Portugal, mesmo com essa cotação próxima de 1,30. Acho muito difícil que Portugal não consiga vencer esse jogo, tá? Então, gosto de pensar assim nessa vitória de Portugal. Se você achar que essa cotação tá muito fraca, você pode talvez esperar, né, ter uma expectativa de Portugal tendo mais dificuldade de marcar e tentar pegar essa odd mais alta. Eu acho difícil. Se a gente levar o jogo do Liechtenstein em consideração, todas as cotações estavam esmagadas. Portugal acabou marcando o gol cedo, mas se você levar em consideração as cotações de gols, esmagadas até o final. Para ter ideia, a gente tinha um limite aos 85 minutos abaixo de 2. Então, é muito complicado. Então, se for para esperar essa cotação de Portugal melhorar, acho que dificilmente você vai conseguir pegar antes de Portugal fazer o primeiro gol. Outro cenário que eu gosto muito, acabei de falar, é o mercado de gols, principalmente para cima do over 2,5, porque se a gente for só explorar o over 1,5 aqui, não vai ter cotação. Vai estar próximo de 1,01. Então, ou over 2,5 ou até pensar numa goleada de Portugal, se você tem métodos mais exóticos para trabalhar com handicap mais negativo, ou então buscar um cenário de over um pouco mais de longa exposição. Nos jogos para gols esse domingo, dia 26, nós temos a terceira divisão da Alemanha, 1860 Munique contra Dortmund, 1860 chegou a liderar a competição, mas deu uma caída. Zwickau contra o Ingolstadt, também uma excelente opção para gols, tanto para over HT quanto over 1,5. Jogos para gols também que você pode ficar de olho, San Marino e Eslovênia, né? Lembrando que San Marino tem uma das piores seleções do mundo, né? Toma muito gol. Já falei sobre a Itália e Malta, já também falei sobre Portugal e Luxemburgo. Temos Islândia contra Liechtenstein, é provável que a Islândia tente reverter um pouco o seu saldo negativo que fez contra a Bósnia, contra a Liechtenstein, que é uma equipe muito fraca, depende de como o Liechtenstein vai jogar, se vai jogar tão fechado como jogou contra Portugal. Eu acho que para gol seriam essas opções. Os jogos extras, você pode ficar de olho aqui às 9 da manhã no Eibar contra o Andorra, segunda divisão da Espanha. O Eibar é o líder da competição e o Andorra não é um bom visitante. Outra situação é o Granada, que é o melhor mandante da competição, contra o Real Oviedo, que não é um bom visitante. São duas boas opções para ficar de olho. Na Eurocopa, de novo, a gente tem aqui a Eslovênia contra San Marino e Liechtenstein contra a Islândia. Acho que é um jogo interessante para ficar de olho tanto na vitória da Islândia quanto na vitória da Eslovênia. Temos também São Tomé e Príncipe contra Serra Leoa, que é aquele jogo reedição do que a gente fez na semana passada, que ficou 2-2. Foi um jogo onde São Tomé e Príncipe surpreendeu Serra Leoa, mas Serra Leoa tem uma seleção bem melhor. Além de poder ser um jogo para gols, pode ser um jogo de novo aqui para ficar de olho em alguma coisa a favor da Serra Leoa. Tem também os jogos, o início, né, dos playoffs da Copa do Nordeste, ABC e Náutico, Sport Recife, CRB e Ceará e Sergipe, vale a pena ficar de olho. E o jogo da volta entre Internacional e Caxias pela semifinal do Gaúcho. O Inter empatou o primeiro jogo fora de casa e vai decidir dentro de casa. A cotação vai estar baixa, próxima de 1,30, mas vale a pena ficar de olho nessa possível classificação do Inter para a final. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela audiência de sempre. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar o like também, vocês me ajudam demais da conta. Não esquece de participar das promoções aqui da Betfair, que ajuda também, né, minha parceira no canal. E também não esquece do bônus de R$2 para você utilizar nesse domingão. Um grande abraço, fica com Deus e até segunda-feira.